uma prática muito ignorada entre os cristãos. Eu mesma sou cristã desde criança e sempre que eu escutava essa palavra, que é a meditação, eu acreditava que isso não era uma coisa de cristão. Meditação é uma coisa o quê? Que esvazia a mente. É isso que o mundo ensina. Mas a meditação na palavra do Senhor, ela é totalmente diferente. Eu vivi um ponto de virada na minha vida depois que eu aprendi a meditar corretamente. Existe uma maneira de meditar corretamente, Débora? Sim, existe. E nesse vídeo eu vou te mostrar como você deve meditar. Para quê? Para que você acelere esse processo de chegar nessa prosperidade. Porque muitas vezes você ora, porque era o que eu fazia, tá? Você ora, você jejua, você até lê a palavra. Só que você não vê resultado. Senhor, cadê a prosperidade? Tá faltando a meditação correta. E não é sobre esvaziar a mente como o mundo ensina. É algo totalmente diferente. E nesse vídeo eu vou te mostrar como você deve fazer a sua meditação para que você chegue correndo nessa prosperidade que o Senhor já liberou para você. O problema não está no Senhor te dar. Não, não é isso. Ele é o mais interessado que você prospere. Agora, você precisa alcançar essa prosperidade. Você precisa ir lá e tocar. Já é seu. Acredita, confia que já é seu. A palavra meditar aparece na Bíblia muitas vezes, várias vezes, né? E em Josué 1:8, olha o que essa palavra fala. Não cesses de falar do livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ou seja, só conhecendo o que tem aqui é que você vai conseguir chegar na prosperidade que o Senhor tem para você. Mas é apenas sobre ler a palavra? É apenas sobre conhecer as histórias, conhecer as parábolas, é ter de cor os versículos? Não, não é sobre isso. É algo mais profundo. Você tem que levar a palavra do Senhor para dentro de você. A palavra fala em Provérbios 23:7 que assim como você pensa, assim você é. Não vai adiantar só ler. Não vai adiantar apenas entender o contexto da palavra, você conhecer e gravar alguns versículos bíblicos. Não, não vai adiantar isso. Você tem que levar isso para dentro da sua mente e para dentro do seu coração. Vou te contar um pouquinho da minha história, como eu comecei a meditar da maneira certa. Eu li a palavra do Senhor todos os dias pela manhã, rápido, tinha que ser rápido. Fazia mesmo de forma religiosa. Muitas vezes, sabe o que eu fazia? Aquele caixinha, né? Não sei se você já viu uma caixinha onde tem vários versículos e ali, ó, no início do dia ou no final do dia, enfim, eu fazia no início. Tira um versículo lá e fala, esse versículo pra mim. Glória a Deus, Senhor abençoe o meu dia, amém. Colocava o versículo lá de volta. No outro dia, fazia a mesma coisa. Quando não gostava do versículo, até tirava um outro versículo. Pois é. Assim eu levava a minha vida religiosamente, sem meditar na palavra do Senhor, sem entender exatamente o que a palavra do Senhor queria falar para mim, principalmente a respeito de prosperidade. Por quê? Porque eu era uma pessoa presa às dívidas, presa às contas. Então, de manhã cedo, era menos de uma hora, menos de 10 minutos muitas vezes, muito rapidinho, eu ia lá, lia a palavra, não meditava, ok? Eu lia a palavra, falava, bom, agora eu vou começar o meu dia. E todo o restante do meu dia, como é que eu vivia? Preocupada com as contas, preocupada como é que eu ia pagar o cartão, preocupada, né? Então, eu não enchia a minha vida da palavra do Senhor. Não, eu lia, eu conhecia a palavra, sou cristã desde criança, mas não conseguia viver aquilo que a palavra do Senhor já dizia que era meu, já dizia que era promessa. Então, ler a palavra e viver 24 horas do meu dia preocupada, isso quer dizer que eu não entendia o que a palavra tinha. Eu não trazia para o meu coração, não trazia para minha mente aquilo que a palavra tinha, que são promessas. Sabe o que aconteceu? O meu ponto de virada foi quando eu li Salmos, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Olha só que lindo esses versículos. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, aqui começa, ó, o ponto de virada. O prazer deles está na lei do Senhor. E nessa lei eles meditam dia e noite. Eles meditam dia e noite. Olha o que essas pessoas são. As pessoas que meditam de dia e de noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Falei, epa, tem uma chave aqui. As pessoas que meditam na palavra do Senhor,
tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Então, eu tô fazendo errado. Porque se eu abro a Bíblia todos os dias, religiosamente, leio a palavra do Senhor, mas a minha vida tem muita coisa dando errado, não. Então, eu não estou meditando certo. Qual é a maneira certa de meditar? E aí eu comecei a ruminar, a entender, a ler e a mastigar cada versículo lido. Eu fui pesquisar sobre a prosperidade que o Senhor tinha para mim, as promessas que Ele tinha para mim. Fui lá em cada versículo e fui entender cada versículo. Eu só entendi? Não. Eu trouxe para dentro do meu coração. Acontece que muitas vezes nós estamos tão cheios de crença. Foram instaladas tantas coisas na nossa mente, né, na nossa vida, desde crianças, que acreditar naquilo que a palavra fala parece o conto do vigário, o conto da carochinha, o conto... Não, isso aqui só serve para outra pessoa, mas para mim não. Por quê? Porque dentro de mim estão instaladas outras coisas. Estão instaladas que eu não sou merecedora, está instalado que o rico ele não vai para o reino do céu, está instalado que quem tem acesso ao dinheiro, né, ele vai ter o coração no dinheiro, está instalado que o rico não é uma pessoa boa. Está instalado tanta coisa que quando eu vou ler as promessas que o Senhor tem para mim, eu não consigo acreditar. E aí eu comecei a falar assim, Senhor, eu vou começar a me esvaziar de mim, de todas as minhas crenças e me encher da tua palavra. Não interessa o que foi instalado. Eu estou desinstalando agora, estou aprendendo. Esse aprender é meditar, é ruminar, é colocar para dentro no seu coração e na sua mente de uma maneira que você acredite de verdade. Minha mente, conforme Romanos 12:2, ela foi sendo renovada pela palavra do Senhor, sabe? Eu fui jogando o lixo que tinha dentro de mim, as crenças ruins, as crenças que me limitavam fora e fui entendendo as promessas e fui acreditando e fui decidindo acreditar. Sabe o que foi acontecendo? Oportunidades começaram a surgir como que automaticamente, sim, as coisas começaram a acontecer na minha vida de uma forma muito diferente. Eu passei de uma pessoa endividada para uma pessoa que passou a ajudar outras pessoas a saírem das dívidas. As minhas decisões financeiras foram ficando mais claras. Débora, e por quê? Por que que essa meditação é o que vai me levar a atrair essa prosperidade? Em Filipenses 4:8 diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Eu te falei como é que eu vivia a Bíblia de manhã e passava o resto do dia em mentalidade de escassez. Eu precisava mudar a minha mente. Eu precisava mudar o meu pensamento. Mas como mudar se eu não meditava e não conhecia de verdade, não cria nas promessas que o Senhor tinha para minha vida? Como eu ia fazer isso? Se eu tinha uma mente de escassez, as minhas decisões iam ser baseadas na escassez e os meus resultados seriam de escassez. Agora, se eu tenho uma meditação na palavra, a minha mentalidade, a mentalidade de escassez vai embora. Eu jogo ela fora e entra em mim uma mentalidade de abundância. As minhas decisões agora são decisões baseadas nas promessas do Senhor. Então são decisões abundantes. São decisões que vão me levar à prosperidade. Sei que você já pode ter aprendido no mundo que a meditação, ela nada mais é ou do que você ficar ali respirando fundo. E essa é uma técnica que eu também faço, tá? Essa faço até hoje, de relaxadamente, ou sentada, ou deitada, estar ali em comunhão com Deus, pensando nas coisas só do Pai, lembrando das promessas dele, respirando fundo. Sim, meditação também é isso, mas meditação também é conhecer profundamente a palavra do Senhor e começar a vivenciar. Nessas meditações, onde eu realmente relaxo, onde eu me conecto com o Senhor, nessas meditações, o que eu faço? Eu começo a lembrar dos versículos de prosperidade que estão na sua palavra. Quer ver? Eu vou te dar alguns versículos. Deuteronômio 28, 1-3. Se vocês derem atenção a tudo que o Senhor nosso Deus está dizendo a vocês, se obedecerem fielmente a todos os meus mandamentos que eu estou lhe dando hoje, Deus fará com que vocês sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeçam ao Senhor, e Ele lhe dará todas essas bênçãos. Deus os abençoará nas cidades e nos campos. E assim, ó, o capítulo 28 todo é uma profecia daquilo que Deus vai fazer. Caso você medite na sua palavra, caso você cumpra aquilo que está na sua palavra. Você só consegue cumprir naquilo que você consegue, naquilo que você conhece, naquilo que você consegue meditar e naquilo que você consegue trazer para dentro de você. Uma outra passagem está em Filipenses 4,
versículo 19, que diz assim: meu Deus suprirá as vossas necessidades, todas as vossas necessidades. A gente também tem 3 João, capítulo 1, versículo 2, que fala assim: desejo que prosperes em todas as coisas. O Senhor é o mais interessado que você prospere em todas as coisas, inclusive na vida financeira. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai ler o versículo, você vai ler essa passagem e você vai mastigar, você vai ruminar o que será que o Senhor quer me falar através desse versículo, e você vai começar a visualizar. Fecha os seus olhos, respira fundo, e você vai começar a visualizar você realizando todos os seus sonhos, você indo até a prosperidade que você deseja. Não, isso não é impossível. O Senhor, Ele vai te levar nesse lugar. Só que Ele já tá feito, já tá pronto. Só depende de você. E a primeira pessoa, a primeira coisa que tem que se convencer é a sua mente. A sua mente precisa se convencer de que o que tá falando aqui é verdade e é pra você. E a meditação, além de você ter um tempo com Deus durante o dia para fazer a sua meditação, você tem que levar essa meditação pro seu dia. Não é apenas 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, não. O dia inteiro é você meditando naquilo que o Senhor te ensinou naquele dia, através da sua palavra. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, diz assim: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Sabe o que isso quer dizer? Que é claro que isso é um exercício. E aí você vai começar essa meditação. Você vai começar a ruminar a palavra do Senhor. Você vai começar a relaxar e a se conectar com o Pai, tirando de você tudo aquilo que não foi o Senhor que instalou, que foram pessoas que instalaram em você, e vai começar a se encher do Senhor. Só que, como é um exercício, vai ter momentos que o pensamento de escassez vai vir, que a preocupação vai vir. E aí o que você tem que fazer? Lembrar dos versículos, lembrar das promessas, repetir em voz alta. Troque esse pensamento de escassez pelo pensamento, pela palavra do Senhor, pela palavra de prosperidade. Ei, não. Esse momento de hoje não me define, porque a palavra do Senhor me promete que se eu meditar na palavra dele, dia e noite, eu vou ter sucesso em tudo que eu faço. E é isso que eu tô fazendo. E eu sei que você pode estar pensando aí: mas Débora, caramba, eu nem sei muito sobre prosperidade, eu nem sei por onde começar. Então, eu criei um devocional de 40 dias. Nesse devocional, você vai aprender princípios bíblicos de prosperidade. Lá você tem vários versículos, vários princípios que você precisa aprender e começar a aplicar na sua vida para que a prosperidade venha até você. Além desse devocional de 40 dias, você também vai ter um desafio financeiro, para mudar completamente a sua mentalidade com relação ao dinheiro. Mas olha só, lembra de uma coisa: o Senhor, Ele deseja mudar a sua mente, tá? Eu sei que você está esperando a bênção e você quer que a bênção chegue correndo, mas antes da bênção chegar, a sua mente precisa ser renovada. Quando a sua mente for renovada, alterada, quando essa mentalidade de escassez for retirada da sua vida, você vai ver que a sua vida vai mudar por completo. Não é só a sua vida financeira que o Senhor quer transformar. A palavra de Deus fala em Isaías 26:3 o seguinte: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Pois é, essa paz é uma paz completa. Não é só a paz financeira, é uma paz completa. E para que isso aconteça, a sua mentalidade precisa ser renovada. Como é que ela vai ser renovada? Meditando, e meditando corretamente. Você está pronta para viver essa transformação? Coloca aqui um amém. Fala para mim qual é a área da sua vida que precisa realmente ser transformada, se é somente a área financeira ou não. Bom, você que ainda não me segue, começa a me seguir, porque todos os dias eu coloco aqui um vídeo que traz princípios de prosperidade. Vamos formar uma grande comunidade de mulheres que estão prontas para prosperar. E o meu devocional tá nos comentários, tá? Primeiro comentário fixado. Vai lá, eu tenho certeza que a partir de quando você começar a entender o que a palavra do Senhor, ela já tá aqui, tá guardada, tá aqui. É só ler e acreditar, levar para dentro. Se esvazia do que não é seu e se apropria daquilo que é seu.